E para reverter esse quadro, poder público e sociedade civil se unem. No Rio de Janeiro, o governo do estado criou um programa de limpeza de rios para prevenir desastres naturais. Um investimento de cerca de 250 milhões de reais, que contempla 85 municípios fluminenses. Quem vive em regiões que tem inundação sabe que quando vem a chuva e o rio está obstruído, o que acontece? Quando não perdem a vida, perdem tudo. Então esse é um trabalho justamente para tornar os municípios o estado mais resiliente relacionados aos eventos climáticos severos. Então, quando você tem os rios dragados, uma dragagem dos rios, um desassoreamento dos rios, você tem a desobstrução dos rios e, com isso, nós não temos as inundações. O descarte incorreto do plástico, ele causa enchentes, contaminação do solo e da água. Ele também acaba ameaçando os animais e agrava a mudança climática. E também ele acaba sobrecarregando os aterros e prejudica o turismo. Micro e nanoplásticos são partículas praticamente invisíveis aos olhos humanos. Eles podem transferir produtos químicos tóxicos, metais e micropoluentes para as águas, fazendo com que vida silvestre ingiram e contaminem o seu organismo. Além de impactarem a vida selvagem, os resíduos plásticos, que podem ser tanto flexíveis ou rígidos, podem afetar a estrutura ou também os componentes dali da macro e da microfauna, além também dos conjuntos de bactérias. Os microplásticos estão presentes nos alimentos que comemos, entre legumes e frutas. A maçã e as cenouras são os alimentos mais contaminados. Mais uma curiosidade é que os microplásticos estão presentes na água potável e no sal. E eles também estão presentes, os microplásticos estão presentes no ar. Entre as inúmeras consequências que o microplástico pode apresentar para a saúde humana, se destacam-se inflamações, aumento do estresse, desequilíbrio intestinal, riscos cardíacos como AVCs e infartos. O acúmulo de plástico nos oceanos, além de ser muito prejudicial para o meio ambiente, pois demora muito para se decompor, também é muito prejudicial para a fauna marinha, pois os animais podem acabar ingerindo esses plásticos por confundirem eles com alimentos. E isso afeta muito a cadeia alimentar, tanto marinha quanto terrestre, pois nós também, seres humanos, podemos acabar ingerindo e nos intoxicando com esses plásticos. Hoje em dia, nós temos diferentes formas de reciclar. Entre elas, nós temos as três principais: a primária, a secundária e a terciária. A primária, ela não envolve você decompor um elemento reciclável, e sim você reutilizar ele para alguma coisa útil. Então, por exemplo, você, de vez de jogar uma garrafa PET no lixo, você reutilizar ela para colocar água. A secundária é você transformar grandes coisas recicláveis em pequenas para poder reduzir o preço. Então, por exemplo, você pega um móvel de madeira, em vez de você jogar ele no lixo, você transforma ele em algum brinquedo de madeira, por exemplo. A terciária, muita gente chama de química. Então, você pode transformar esse elemento reciclável em algum tipo de combustível. Bom, ajude o nosso planeta com ações como essa. Assim você vai estar diminuindo poluição e plástico no ambiente que você vive e ruas, além de diminuir a necessidade de extrair matérias-primas. Bom, o que você acha sobre o problema do plástico do mundo? O plástico, quando ele surgiu com uma finalidade. Foi lá perto da Revolução Industrial, ele ajudou bastante na fabricação de embalagens, facilitou a vida do homem. O problema é que ninguém pensou a longo prazo, ou como ele não seria descartado ou facilmente na natureza. Tem muita gente que é imprudente e joga o plástico, descarta, não sabe descartar corretamente, e joga na natureza. E uma garrafa plástica, por exemplo, de Coca-Cola ou refrigerante qualquer, demora cerca de 600 anos para ser decomposta totalmente na natureza. Então, se você parar para pensar, as nossas futuras gerações ainda vão estar com o mesmo plástico que foi feito na década de 30. Então, a gente tem que ter uma consciência social muito grande que o plástico ele ajuda a gente no dia a dia,
mas a gente tem que saber reciclar e descartar ele corretamente. Entendi, obrigada. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre o impacto que o plástico causa ambiental. A primeira curiosidade é que possui mais de 8 milhões de toneladas vão para o fundo dos oceanos, formando ilhas e ilhas de lixo. E se estima-se que 90% das aves marinhas tenham fragmentos de plástico no estômago, porque eles acabam confundindo com comida. Tartaruga, peixe, baleia, os animais, né, que ficam no mar, oceano e tudo mais. O pior é que esses fragmentos que ficam dentro deles, que eles confundem com comida, pode levar até 500 anos para se decompor completamente no organismo do animal. Isso acaba afetando muito a natureza e os próprios animais.